Olá pessoal, sejam bem-vindos à Essence, mais precisamente ao nosso novo projeto da Essence, tá? Hoje estamos aqui para um bate-papo muito especial, a doutora Vanessa, eu e com o Felipe, que é o nosso nutricionista da Essence, de um projeto que na realidade a Vanessa e eu estávamos querendo começar desde logo depois da pandemia, mas criou uma força maior no evento que a Essence teve há mais ou menos 3 semanas atrás, que é o Projeto Verão, que sentamos, tivemos um tempo um pouco mais de conversar, sentamos com o Felipe e vimos quanto é importante a interação entre a nutrição e a cirurgia plástica. Ou seja, para a gente como cirurgiãos, queremos sempre ter o melhor resultado e um pós-operatório importante para o paciente. Então, hoje vamos conversar com o Felipe sobre a nutrição no pré e pós-operatório. Então, sejam todo mundo bem-vindos e vamos lá. Felipe, uma das coisas que a gente bate muito que a cirurgia plástica não é só o momento da cirurgia, né? Ela envolve todo um preparo pré-operatório com exames, a paciente às vezes passa por uma bateria de exames, vai para o cardiologista, passa por algum outro especialista quando é necessário, e a gente esquece um pouco que a gente é o que a gente come. Então, assim, para ter uma cirurgia, para que a cirurgia tenha sucesso, para que a gente tenha um bom resultado pós-operatório, na verdade é importante esse acompanhamento do nutricionista. Total, né? total. Vou acrescentar. Não só o que come, o que não come também. O que não come. É, verdade. Importante. Verdade. E aí, Felipe, o que é que você diz? A nutrição no pré-cirúrgico é fundamental. O estado nutricional pré-cirúrgico influencia muito assim, no risco de fibrose, de deiscência, em qualquer intercorrência. E a nutrição no pré ajuda muito a gente a melhorar o estado nutricional do paciente, corrigir carência nutricional, reduzir percentual de gordura, fazendo com que aquele paciente perca mais peso até chegar na cirurgia, aumentar musculatura, massa magra, isso vai ajudar ele nesse período que ele vai ficar parado sem exercício no pós. Reduzir ali gordura, fígado, a esteatose hepática, que também vai ajudar no período de cirurgia, controlar cortisol, nível de glicemia. Então tudo isso a gente faz no pré, né, para que ele tenha um pós melhor ainda. E também com imunidade, né, dar suporte à imunidade para esse período. Você me deu muitas informações. Começa a destrinchar cada um desses aqui, para ver o que a gente precisa e deve fazer com nossas pacientes. Tá, então primeiro ponto. Ver se há alguma carência, como é que está ferro. O paciente com anemia vai ter muito mais dificuldade de sintetizar colágeno para recuperação. Vitamina A, zinco, eu estou vendo muito paciente com zinco muito baixo, zinco 60, 65. E o zinco é fundamental também para a síntese de colágeno, para a imunidade. Vitamina D para imunidade, para reparação tecidual. Então, muita vitamina D com 12, 11, Nossa. 18, muita. Mas a gente vê também o contrário, né? Muito, excesso, né? Em 100, Excesso, né? 110, que eu já acho muito. Né? Qual é o nível assim, que você acha que Eu é gosto de bacana? 45, 50, eu acho que esse é o excelente, né? 65 até. Já tem estudos mostrando que para mulheres na menopausa, 65 seria o ideal. Funciona como um fator de proteção, Fator né? de proteção, exatamente. Além disso, então a gente vê esse estado nutricional de vitaminas, minerais, consumo proteico. Então tem muitos pacientes que não se alimentam, assim, não conseguem comer proteína em uma quantidade necessária. Então já tive casos, por exemplo, de paciente que fez uma cirurgia na mama, não cicatrizava de jeito nenhum, ninguém entendia o porquê não cicatrizava. E aí, quando a gente vai para a consulta, a gente vê o que aquele paciente come, né, o recordatório alimentar. E aí a paciente, não, eu como uma tapioca com café de manhã, e quando a gente, nutricionista, escuta o que o paciente come, a gente não vai pensando na comida, a gente pensa o que é que tem ali. Então a tapioca, só carboidrato, nutriente, nenhum. Café, nada. Nenhum nutriente também. Aí, almoço eu não almoço porque eu não gosto muito, de tarde eu como uma fatia de bolo com café, só carboidrato, sem zinco, sem magnésio, sem ferro, sem proteína, e o café. E jantar eu tomo uma sopinha que eu gosto muito, ele salvou ainda. A sopa salva. A sopa salvou. Depende de quê, né? Depende de quê. E aí, à noite, eu começo a tomar, assisto televisão, comendo pipoca ou biscoito. Ou seja, não tinha nutriente para fazer uma cicatrização, para fazer uma reparação tecidual, entendeu? Então, como é que o corpo ia tirar ali nutrientes para poder cicatrizar um tecido? E isso aqui, na verdade, pode levar a uma deiscência, que é a abertura da cicatriz, né? Exatamente. Por isso que esse estado nutricional antes e a alimentação no pós ajuda muito, assim. Ajuda bastante. Você falou em carboidrato, né? No período vamos chamar de período perioperatório, né? Realmente açúcar. Exato. Esse consumo excessivo de açúcar aumenta a glicação, ele vai prejudicar toda a cicatrização no pós, né? E também já causa resistência à insulina, aumentando a inflamação, ali piorando todo o quadro daquele paciente.
quais são os suplementos que você consideraria assim, importantíssimos para verificar e realmente fazer a reposição nesse período? Tá, no antes, né? No antes. No antes. Ferro, eu acho que ferro seria para todo mundo. Zinco também, já uma dose baixinha, nem que seja de manutenção. 5, 10 miligramas. Todo o complexo B ajuda bastante. Silício, ou silício orgânico, 200, 300 miligramas ali. Vitamina D, corrigir se for o caso. E acho que são esses. São esses. Vitamina C também. E qual o tempo que a paciente tem que ir para o nutricionista, assim, o período que ela deveria ir, claro, a gente deveria fazer isso sempre, né? Mas para a cirurgia especificamente, quanto tempo antes? Pensou em cirurgia, já tem que pensar nessa alimentação para a cirurgia, porque teoricamente não se pode fazer uma restrição calórica 30 dias antes da cirurgia. Só que a maioria dos casos o paciente já vem em última hora, né? Então a gente tem que fazer uma redução ali para que ele perca peso e acaba que deixando na parte da suplementação a reposição de nutriente. Então, assim, pelo menos 2, 3 meses, 6 meses seria excelente, que a gente conseguiria trabalhar tudo isso, perder peso, ganhar músculo, que é um processo lento, corrigir carência e já entregar o paciente ali prontinho para a cirurgia. Né? Vamos lá. As nossas pacientes são muito agoniadas. Todo mundo. Ninguém se preocupa. Uma paciente que não tem aumento de peso, etc. E tal, em quanto tempo mínimo você consegue... Uma paciente que não tem desnutrição. Tá bem. Quanto tempo você consegue deixar elas prontas pra gente? 30 dias. Perfeito. 30 então pronto, tá aqui a dica, 30 dias. Quem tá bem. Quem tá bem. Aí a gente fala em quem tá bem, a perda de peso é uma coisa gradual, né? Mas hoje em dia a gente vê muito paciente, é o problema que a gente tem na cirurgia. Muito paciente que faz dieta restritiva ou porque toma alguma medicação e tal. A gente fala das canetinhas, né? Alguma particularidade desse paciente? É um paciente que já está provavelmente desnutrido, né? Que é um paciente que já não está mais conseguindo comer nada, então tem uma redução da ingestão calórica e junto a essa ingestão calórica reduzida, reduz a ingestão de micronutrientes, de proteína, então já é um paciente que chega para a gente bem desnutrido, assim, com um catabolismo muito alto, perdendo muita massa magra. Então esse paciente chegou para mim, perdeu 8 quilos com a canetinha, mas 4 foi de músculo. E 4 de gordura. Ou seja, não é só o peso, né? Não é só o peso. A importância da bioimpedância. Exato. Do acompanhamento, da ingestão proteica, mesmo com a fome inibida ali, né? Com o apetite inibido. E a gente vê isso muito também na qualidade da pele, né? Ela chega com uma pele sem elasticidade, uma pele muito fina, uma pele pobre, né? Exato. Não vai dar o mesmo resultado que a gente quer no pós-operatório. Ao contrário também, eu tive uma paciente que ela tinha uma dieta baseada em proteína. Tá. Só proteína. Comum. Dieta carnívora, certo? E ela teve problemas de cicatrização no pós-operatório. Eu acredito que assim, ela não comia realmente nada de carboidrato. Então esse contrário também é completamente verdade. Totalmente, né? Porque não é só, a gente pensa que é só proteína que vai gerar o músculo, mas quem dá energia para criar músculo é o carboidrato. Então a proteína é só como se fosse o tijolinho ali para construção. Mas os carboidratos seriam os trabalhadores, assim, seriam quem vai montar esses tijolinhos. Então a gente precisa da energia que vem do carboidrato para poder colocar, para poder aumentar a produção de músculo. Sem carboidrato também não tem síntese e, pelo contrário, aumenta o catabolismo proteico. Eu vou perdendo mais proteína, porque eu não tenho carboidrato. Então o corpo pega essa proteína e usa como fonte de energia. E aí, fora que a dieta carnívora é uma dieta que você só come carne, a natureza é muito rica, então tem tubérculos, verduras, frutas, folhas e as carnes, e você come sementes, você come só carne, então você reduz muito, inclusive, a ingestão de nutrientes, né? Falando em dietas, regime que as pessoas estão fazendo, tem também muito paciente que chega aqui para a gente com uma dieta cetogênica ou aquele que está na moda, intermitente, vou comer, jejum intermitente, vou comer, não vou comer. Tem paciente que às vezes chega pra gente, que a gente pede umas 6 horas de jejum. Chega, não doutor, não estou comendo já um dia. Então isso aqui é muito ruim. Explica um pouquinho. O que é ruim para o paciente chegar para uma cirurgia sem comer tantas horas? Eu acho que as pessoas precisam de uma educação alimentar como um todo. Por isso que a importância desse acompanhamento nutricional para uma vida, assim, devia estar na escola. Porque devia estar na escola. Porque as pessoas não sabem se alimentar bem, acreditam em tudo que escutam. Sim. E aí acontece isso, jejum de 24 horas, jejum de 36 horas, o que é um absurdo, né? Principalmente quando é feito como um estilo de vida, quando não é feito de uma maneira estratégia, pontual, acompanhada por um profissional. E aí isso vai ter inúmeros prejuízos, desde redução de micronutrientes, perda de massa muscular,
indisposição, alteração de função da tireoide. Quando a gente reduz o consumo calórico, primeiro que sofre a tireoide. Então, eu tenho uma privação calórica, a tireoide começa a ser prejudicada, né? E aí, por isso, o metabolismo todo sofre. Só para fazer um comentário, casualmente li ontem, que exatamente por causa dessas alterações de alimentação, já tem vários trabalhos que mostram a incidência de câncer de intestino grosso em paciente jovem, que não existia isso há alguns anos atrás. Porque hoje toda essa comida ultraprocessada, processada, sem comer verduras, frutas suficientes, causa aumento desse tipo de câncer. Ou seja, a gente tem que balançar a nossa alimentação. Exatamente. Essa relação do câncer de intestino está muito associado, principalmente, à redução de fibra. Então, ninguém come mais semente, fruta, verdura, que é onde tem a maior parte das fibras, e também ao consumo de produto industrializado, com muito aditivo químico, com muito corante artificial, adoçante artificial. E aí isso tudo embutidos, né, que é salsicha, linguiça, peito de peru, presunto. Então tudo isso aumenta, sim, com certeza. Que a gente sabe como são gostosos, mas são ruins, né, pra gente. Péssimos. Né? E quando a gente fala em pós-operatório, né, falando da cirurgia especificamente, quando a gente fala em pós-operatório, quanto tempo o paciente poderia iniciar uma dieta restritiva num pós-operatório? Então, eu vou pedir para elas querem saber quando é que elas vão voltar a usar a canetinha, né? Quanto tempo, Felipe? As canetinhas? Eu acho que pelo menos uns 20, 30 dias depois. Tem que esperar, né? Tem que esperar. Dieta restritiva não se faz 30 dias depois da cirurgia. Exato. Depois da cirurgia, o corpo vai aumentar muito a necessidade de carboidratos, proteína, de vitamina A, de vitamina C, de zinco, de magnésio. Então não é hora de fazer dietas com restrita. E a maioria das pessoas, sem orientação, acabam fazendo por 2 motivos. Ou porque elas têm medo de ganhar peso, porque vão passar ali paradas, sem atividade física. Ou por conta de ansiedade, tá mais em casa, então tem um ócio, então acabam comendo mais. Ou elas comem muito pouco, ou elas comem muito mais do que deveriam. E isso atrapalha todo o resultado. Tem alguma diferença entre pré e pós-operatório para ingesta? As duas são dietas hiperproteicas e hipercalóricas, e a gente tem que causar uma hiperidratação nesse paciente também, 40 ml de água por quilograma de peso. Mas no pós é um pouquinho mais delicado, porque a gente tem que aproveitar toda a oportunidade para nutrir esse paciente. Então, por exemplo, entre uma refeição e outra, aquele paciente vai beber água, que seja uma água que a gente consiga veicular algum nutriente. Por exemplo, toma uma água de coco com aminoácidos ali dentro, ou então toma um pouquinho de whey batido com água mesmo, ou então amassado em alguma fruta. Isso tudo faz diferença do que aquele paciente que não tem dieta, não segue dieta nenhuma, e ele vai comer o quê? O que ele vê na frente. Geralmente vai ser um bolo, um biscoito, uma bolacha. Aí isso então, tá mais fácil. O que tá mais fácil. E a repercussão metabólica disso tudo é muito diferente. Né? Uma coisa eu estou dando nutriente, outra coisa eu estou dando carboidrato, gordura. Com relação aos suplementos prontos, você tem alguma recomendação ou é melhor que a gente faça isso pessoa a pessoa? Eu sempre prefiro individualizar. Sempre. Até porque quando a gente compra pronto, a gente não sabe o que está usando ali. As doses são bem menores, porque é uma coisa para coletividade. Para todo mundo, não pode fazer mal. E a matéria-prima utilizada é diferente. Por exemplo, a gente gosta muito dos nutrientes quelados, juntos de aminoácidos, juntos de algum outro nutriente. E quando a gente vê esses suplementos prontos, eles são ensaios orgânicos, que a absorção é menor, a eficácia é menor. E normalmente esses prontos já vêm misturados com leite. Com leite, vai ter lactose, vai ter corante, a cápsula não é tão boa. Leite realmente é pró-inflamatório? Para algumas pessoas. Quem vai ter intolerância à lactose primária ou secundária, o leite vai ser ruim. Então, né? E eles normalmente têm pelo menos um pouquinho. Né? Exatamente. Ou então a alergia à caseína também são pacientes que vão fazer ruim, que vão se inflamar, assim. O problema do leite é porque a maioria das pessoas já estão com o intestino tão ruim, de uma alimentação tão ruim, que aí tomam leite, e aí o leite vai ficar, ele tem uma digestão mais difícil, e tudo que tem uma digestão mais difícil prejudica ali a absorção e causa uma reação, né? Liga-se à imunidade. Para fazer uma pergunta, uma queixa muito comum nos pacientes, constipação. Já teve isso antes, no pós-operatório piora muito mais. É assim, impressionante, né? O que você recomenda? Porque é realmente uma dor que a gente tem, porque não tem paciente... Sabe de uma coisa? Antigamente a gente dizia, não, paciente que faz cirurgia corporal, abdominal, a gente vê esse paciente que faz cirurgia de face que a gente não mexe nada na área, tem quadrícula, acho que são piora. As medicações que você usa, né? Eu acho que o estresse, eu acho que mais o estresse do que medicação. Estresse, anestesia, antibiótico, a redução do movimento, então são pacientes que se movimentavam mais, naquele período pós-operatório vão estar mais paradas.
E aí isso realmente pode piorar o intestino. E o que a gente usa? Dependendo do paciente, se ele tiver uma boa digestão, a gente pode usar algumas fibras, mas na maioria das vezes as fibras vão fermentar, então eles não vão conseguir, vão causar desconforto. A gente pode usar probiótico, a gente pode usar aloe vera, que a gente consegue comprar aloe vera em loja de suplementação, não é tirar do jardim e tomar, tem que ser pasteurizado, tem que ser o extrato, aqui com gel de aloe vera, padronizado, pasteurizado, um gel, exatamente. Ou na forma de suplementação, em cápsulas que a gente extrai a aloína, que é a substância ali que a gente quer dentro do aloe vera. Ou probiótico que a gente poderia usar também, né? Então, inclusive, probiótico a gente pode comprar pronto em loja de suplementação. Aí a gente tem vários que seriam muito bons. Fazer, né? De ou manipular, exatamente. Tem aqueles alimentos que são formadores de gases, né? Como é que chama? Os FODMAPs. Isso também deveria ser evitado? Poderia ser evitado para diminuir Poderia ser evitado. O paciente pode, sujo, já não bota muito feijão, não bota muito leguminosos, brócolis, repolho, porque podem sim, são mais fermentativos e aí podem causar desconforto, né? Aquele paciente que já está ali com um pós-cirúrgico. Existe um peso ideal ou um percentual de gordura ideal para operar? Eu acho que quanto mais perto do normal, do percentual de gordura normal, que para homem entre 10% a 15%, para mulher entre 20% a 25%, melhor. Então, quanto mais perto a gente tiver disso, eu acho que facilita até para vocês. Né? Ajuda porque reduz até a inflamação, exato, né? Você consegue se recuperar muito melhor. E o resultado sempre fica melhor. Mas tem uma linha de corte, tipo assim, o IMC de tanto eu não operaria. Vamos falar de IMC, que é uma coisa que todo mundo conhece. Você acha que tem alguma coisa assim ou não? Para vocês. Pra vocês gente, que pra sabem. Pra gente sabem. assim, a ideia sempre é de 26 a 28, nunca mas na realidade, mais às vezes, Vanessa, a gente recebe paciente que diz que não vai, ela não pretende perder peso porque ela se sente bem nesse peso. Então, no momento que ela sabe esse ponto de vista, eu acho que ela quer ficar uma gordinha bem feitinha. Então, a gente pode fazer isso, entende? Não é o ideal em paciente que está querendo, chega para você e diz, eu quero perder peso, não tem sentido né? Aí, nesse caso, a nutrição entra garantindo ali qualidade de vida, garantindo nutrição para essa paciente, mesmo que ela queira manter o peso. Fazer uma dieta de manutenção, mas que seja nutritiva, que ela melhore o hábito alimentar dela, para que ela esteja saudável dentro do peso, né, que ela gosta. Pessoal, olha, nessa conversa que fizemos aqui, né, a gente já está vendo como é importante essa integração entre Felipe, que é a parte da nutrição, e o centro cirúrgico, nossos resultados e especialmente, pessoal, é o pós-operatório, se torna um pós-operatório muito menos penoso no momento que você vai seguir essas orientações do Felipe. Então, vamos ver se a gente consegue realmente integrar as nossas pacientes para tentar fazer uma rotina com o Felipe no pré-operatório. Porque assim, o efeito da nutrição, o objetivo da nutrição é deixar a pessoa mais nutrida, mais saudável. E se ela está mais saudável, mais nutrida, ela faz o que ela quiser. Inclusive uma cirurgia, se recupera mais rápido, volta para a vida normal dentro do tempo ideal, não prorroga porque teve alguma intercorrência. Então o objetivo é esse, assim, devolver o paciente o mais rápido possível para a vida dele, para as atividades dele, né? Se ele que isso saudável, é importante para a gente, muito, né? Nós como cirurgiões queremos o melhor para o paciente. Muito, exatamente. Então se consegue ter uma cicatriz melhor, uma recuperação melhor, ganhamos o nosso dia. A pergunta foi, é aconselhado retirar carboidrato antes ou depois na cirurgia? Em nenhum dos momentos, tá? A gente não precisa tirar carboidrato, a gente nem deve tirar carboidrato nem antes nem depois. Qual o melhor momento para suplementar o ômega 3 no pós-operatório? Eu vou falar um pouquinho do pré-operatório, tá? Perfeito. Porque é uma das coisas que a gente tem que bater muito, porque às vezes o paciente não sabe a importância de contar o que toma, o que consome e tal. O ômega 3 ele aumenta o sangramento. Ele aumenta mesmo, então a gente às vezes não sabe o que o paciente está usando porque ele não informa porque acha que aquilo não é remédio, não precisaria ser informado. Então eu peço que no mês anterior à cirurgia, para não ter também muita confusão, de muita informação, no mês anterior não faça suplementação. Agora, Felipe. Exato, perfeito. Essa é uma pergunta muito importante, principalmente não só do ômega, mas no pré-cirúrgico a gente vai ter que tirar o ômega todo que é fitoterápico. Então, planta, suplementação com fitoterápico, a gente tira. Com a enzima Q10 tem que ser retirada também. Por quê? Porque também atrapalha a coagulação. Vitamina K, suplementação com vitamina K, até óleo de crio também, que é como a gente tira antes, pelo menos 30 dias antes, e eu só volto 7 dias depois. Perfeito. 7 dias depois. Pode fazer uma pergunta polêmica. Você sabe que não sou daqui, né? Tá. Perfeito. Já sei também. Comida reimosa. Eu não acredito. Na minha terra não tem isso. A primeira vez que eu vi isso foi aqui.
Tá. Então vamos ali, comida remosa. Comida remosa O não que existe. é comida remosa? Eu tô rindo aqui por dentro, viu? Tô tentando ficar sério. Comida remosa é aquela que vai inflamar, que vai prejudicar a cirurgia, que pode até abrir a cirurgia, piorar tudo. A remosidade não existe. O que acontece? Existem alguns alimentos que são mais alergênicos, têm um potencial alergênico maior ou uma maior quantidade de histamina. E tem pacientes que realmente têm intolerância à histamina, tem uma dificuldade da produção da enzima DAO, que é a diaminoxidase, que quebra a histamina. E aí, esses pacientes, se eles consumirem esses alimentos, eles vão sentir alguma coisa. Mas não existe essa questão da remosidade. Né? Mas como é que a gente sabe se o paciente é remoso ou não? Então o paciente já tem história familiar. O paciente que tem intolerância à histamina é aquele paciente que vive com enxaqueca, que ele tem muita constipação, que ele tem desautonomia, ou seja, tem aquela tontura, aquela perda de estabilidade muito rápido. E aí os sintomas podem aparecer de 4 a 15 horas depois que ele comeu alguma coisa. É um paciente que geralmente tem muita dermatite, a gente sabe no consultório. Então o paciente que tem intolerância à histamina, ele tem que ter uma dieta muito específica e muito restritiva, aí sim. Olha, eu conto para todo mundo que o paciente não acredita quando eu falo que eu não conhecia isso, né? Mas teve uma vez que eu fui acompanhar um sobrinho meu para Estados Unidos fazer uma cirurgia oncológica. Ele passou 3 dias na UTI, que foi uma cirurgia muito grande. O primeiro dia, a liberação da dieta dele, bisteca de porco, na UTI. Ou seja, é o exemplo que eu dou para meus pacientes, que realmente comida remosa é uma coisa cultural, muito mais aqui no Nordeste, porque isso aqui quase não existe no Sul. Não existe. Não existe. No Sul, ninguém fala disso. Tanto é que quando estava lá na Santa Casa, no Pitangui, quando a gente fazia a pergunta dos pacientes, quando ele pergunta, e comida remosa, você levanta, você viu que é, né? Da onde você é? Não, sou do Sergipe, sou do Ceará. É nordestino, né? Sim, então, é mais no Nordeste que a gente, eu, pelo menos eu, respeito muito. Então, eu digo, se tem alguém na família que acredita, não coma. Se não, pode comer. Mas remosidade... Mais perguntas? Deixa eu ver. Mais perguntas. Todas essas. Todas essas? Essa aqui acho que é mais até pra gente, tá, Raim? A pessoa pode fazer alguma plástica junto com a cirurgia de endometriose? O que é que você acha? Eu já recebi essa pergunta, inclusive respondi para a paciente. Eu disse que eu pessoalmente não recomendo, porque a endometriose é uma cirurgia que pode se tornar uma cirurgia muito maior do que planejada, e uma cirurgia relativamente grande. Então, resolve o problema da endometriose, que depois resolvemos o resto. Isso. Quais alimentos ajudam na cicatrização ou podem prejudicar o processo? Tá. Isso aqui já foi. Sei que o Dr. Raim não tem problemas com o reimoso, mas os alimentos inflamatórios devem ser evitados no pré e pós-operatório. Doutores, por que preciso parar de tomar o Monjaro? A gente falou e não falou por quê. Vamos lá. Ele mencionou que cria a desnutrição. Isso em paciente vai prejudicar a nutrição desse paciente, né, aumentar o catabolismo. Então vamos falar sobre da cirurgia em si, da anestesia, certo? Isso é por parte da nutrição. Vamos falar da cirurgia. O Monjaro, a tizepatida, todas essas canetinhas, elas diminuem o tempo de aumentam o tempo de esvaziamento gástrico. É como se você tivesse o tempo inteiro com o estômago cheio. Então a gente pede para parar de tomar durante pelo menos 3 semanas, mas o mais seguro é 1 mês, né? Porque você pode ter refluxo e aspiração durante a cirurgia. Então a gente pede 3 semanas a 1 mês. Para simplificar, se nós, como cirurgião anestesista, pede um jejum de 6 horas, com o estômago não vai esvaziar. Então você precisa de um jejum muito maior. E ninguém pode chegar e dizer para você exatamente quanto tempo, porque isso depende já de cada paciente. Então, 8, 10 horas, 12 horas, tanto é que tem alguns centros que mesmo com o jejum, mesmo com a suspensão, fazem uma ultrassom do estômago para ver se existe um resíduo. E muitas vezes suspende a cirurgia em cima da hora, né? Então, como a cirurgia da gente é uma cirurgia programada... Eletiva, vamos suspender no mínimo 3 semanas. Não operei com vocês, mas tive problemas de cicatrização. Não fiz acompanhamento nutricional. Isso pode ter influenciado? Total. Né? Tem muito paciente, inclusive, que faz o acompanhamento e aí quando volta diz assim, gente, fez muita diferença, porque ajudou na cicatrização, já tinha feito outras que eu não fui acompanhada e isso prejudicou, essa foi bem melhor. O nosso corpo só entra o quê? Alimentação, água e oxigênio, é o que deveria entrar. Então as nossas células, elas são reparadas, sustentadas, mantidas por isso. Então a matéria-prima do nosso corpo são os alimentos.
Se eu não me alimento bem, como é que eu vou construir? Como é que eu vou fazer uma reparação tecidual? Como é que eu vou controlar esse estresse que acontece num pós-cirúrgico, né? E aí, quando a gente está falando de uma nutrição, o que é que a nutrição faz? É pegar, ao invés do paciente comer qualquer coisa, é estruturar a alimentação dele para que seja a mais nutritiva possível. Então, vou ofertar para aquele corpo muito mais nutrientes do que ele teria se ele não fizesse acompanhamento. E quanto mais nutrientes, as recomendações para o pós-cirúrgico, inclusive, de micronutrientes, é de 100 a 150% das necessidades. Então, se eu deixo esse paciente mais nutrido, com doses maiores de zinco, de silício, de selênio, de vitamina C, de complexo B, de vitamina D, esse paciente ele vai ter uma capacidade de recuperação muito maior. Até de controlar o estresse oxidativo. Certo. Aí tem uma pergunta aqui que eu achei interessante. Creatina, posso tomar no pós-operatório? Devo tomar? E Perfeito, o whey? Perfeito, os dois podem sim. Inclusive as nossas células usam muito creatina como fonte de energia, então a gente pode usar a creatina até tanto para melhora da reparação, prevenir perda de músculo e também para melhora do intestino, tá? Para reparação do intestino. E o whey também. O whey, inclusive, 72 horas depois da cirurgia, a gente tem que tomar o whey, tá? Ou qualquer fonte proteica líquida ali, de proteína isolada, né? 72 horas. E o whey não causa constipação? Se for isolado, não, dificilmente. Tá. Tem que ser um whey bom. Sobre o colágeno, outra pergunta que já fizeram também sobre o colágeno. Tem alguma diferença, eu vou oferecer algum tipo de colágeno específico? Ou o que mais importante, o alimento do que o colágeno? Para cicatrização, né? Para cicatrização e no dia a dia. No dia a dia. Elas perguntam muito isso. No dia a dia o colágeno eu não vejo como necessidade, assim, sabe? A suplementação de colágeno no dia a dia. O colágeno ele vai fazer mais o quê? Ele estimula um pouquinho a produção de colágeno, mas ele melhora mais a hidratação daquela pele. Então agora, se o paciente já tem uma boa alimentação, se ele tem um bom consumo proteico, se ele tem um bom consumo de zinco, selênio, silício, vitamina C, tudo isso que ajuda na formação do colágeno, não tem anemia, ele não precisa suplementar colágeno. Certo. Outra pergunta, assim, sobre suplementação, sobre o ferro. Uma das queixas mais frequentes, além da história da constipação, é a queda de cabelo no pós-operatório. Perfeito. Certo? Suplementação de ferro, realmente, que eu tenho notado isso na prática. Você acha que tem alguma... Total. Ajuda muito a controlar a queda, né? Controlar a queda, prevenir a queda. Então, não só o ferro, mas é isso, assim, quanto mais nutriente eu ofertar, mais nutrido esse corpo tiver, menor vai ser a repercussão daquela cirurgia no corpo, né? Então, enfraquecimento de unha, de perda de cabelo. Depois de tanta conversa, né, a gente pode dar na verdade, encerrar isso aqui, só dando um recado para todo mundo. Se realmente alguém pensa em fazer uma cirurgia, quer uma transformação, então é importante começar isso aqui de dentro para fora, ou seja, começar com a nutrição e depois chegar para a gente já tudo prontinho, né? Esse é um sonho, então, né? aqui na Essence, o Felipe está aqui exatamente para isso, uma coisa que a gente está conversando muito com a Vanessa há muito tempo, é o nosso sono de consumo, conseguir fazer essa jornada, essa integração, né? Então, o recado aqui está dado para todo mundo, né? Se você assistiu, se você gostou, se você se interessou, manda isso também para alguém que está planejando ou quer fazer uma cirurgia, pelo menos para ele ter esse insight, essa ideia de como ele pode melhorar o pré e pós-operatório dele, né? Então, isso aqui é muito importante para a gente. Planejamento, né? É importante, o planejamento tanto na data da cirurgia, etc. E fazer esse planejamento mesmo de preparar o corpo para se submeter a um procedimento, né? Até porque tem uma frase que vocês falam que eu gosto muito, que a cirurgia não é o ponto final, mas é o inicial, né? Então, assim, quando você faz o acompanhamento antes, você começa a criar novos hábitos de saúde que vão deixar a cirurgia, os resultados da cirurgia mais longevos, né? Vai ter uma manutenção maior daquele resultado. Então, mudar hábito vai fazer que ele tenha ganhos para a vida. Verdade. A gente não quer uma cirurgia só uma cirurgia, né? Exato. A gente quer uma transformação. Quais são os principais grupos alimentares, que a gente esquece um pouco de suplementação, quais são os grupos alimentares que não devem ser esquecidos num procedimento cirúrgico? E vamos supor aqui, proteína, né? Como é que eu faço para implementar um pouco mais essa... Perfeito. Então vamos lá. Não quer suplementar, não pode suplementar, o que é que a gente fazer? Comer comida de verdade, tá? Então tudo que já teve vida. Então, fruta, verdura, legumes, leguminosos, sementes. Esse grupo de alimentos são os mais nutritivos, são os vegetais. Então, a gente vai ter mais micronutrientes. Felipe, não quero whey, não gosto. Então, para proteínas animais, então carne vermelha,
carne de peixe, frango, ovo, queijo, lácteos em geral. Proteínas vindas dos vegetais, as próprias leguminosas, então soja, feijão, grão de bico. As oleaginosas também vão ter boas quantidades de proteína, castanha, amêndoas. Então, quanto mais rica, mais natural, mais diversa for minha alimentação, mais nutriente eu vou ter e não vou precisar de suplementação. Perfeito. Felipe, parece que as pessoas não querem que a gente termine isso aqui, mas tem que terminar, viu? Eu gostaria de agradecer a Felipe, né? E aqui com a Vanessa, dizendo que essa nossa primeira experiência foi top, né? Foi top. Então já vamos planejar outra nova, outra edição, né? Outra conversa. E vamos conversar aqui com a Vanessa para ver, vamos mandar para todo mundo aqui, para ver quais são as especialidades que estão ligadas para a gente, que vocês querem que seja nosso próximo evento, né? Isso mesmo, vamos lá. A gente pode falar de fisioterapia, dermatologia, tratamentos adjuvantes com laser e tal. A gente pode falar sobre endocrinologia, ginecologia, cirurgia íntima, feminina. Dermatologia. Endocrinologia. E até, vamos falar também com as nossas anestesistas, sim, né? Então vamos pensar aí no que vocês querem, a gente vai... A gente vai botar uma caixinha ali, a escolha vai ser de vocês. Muito bem.